Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Caderno de Estudos 23, um material incrível preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo. Olá. E o nosso tema é um peso pesado do direito processual civil, né? Sistema recursal, precedentes obrigatórios e os famosos incidentes, o IRDR e o IAC. Exato, e para quem está focado no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, principalmente para o cargo de analista, é bom já saber. Isso aqui não é só mais uma matéria. Não mesmo. O sistema de recursos é tipo o playground da banca FGV. É onde ela testa não só o conhecimento, mas a atenção aos detalhes, sabe? É onde moram as pegadinhas. Perfeito. Então a nossa missão aqui vai ser bem direta. Vamos usar essa análise do professor Lessa como um mapa de um campo minado. Boa analogia. A gente vai apontar exatamente onde o FGV costuma esconder as bombas que podem custar uma questão. A ideia é transformar o conteúdo denso em raciocínio estratégico. Vamos nessa. Vamos lá. Ok. Para começar, o material do professor Lessa organiza bem os pilares do sistema. Ele destaca 3 princípios fundamentais. O primeiro, unirrecorribilidade. Isso é bem intuitivo, né? Para cada decisão cabe um único recurso, sem mistério. Exato. O segundo é a dialeticidade, que é aquela obrigação de você atacar os fundamentos da decisão. Não dá para só reapresentar os mesmos argumentos de antes. Isso, nada de copia-cola. Mas aí vem o terceiro princípio, a fungibilidade. E aqui, olha, aqui a conversa já fica mais séria. É a primeira grande casca de banana, né? A primeira e uma das maiores, porque a ideia de que um recurso errado pode ser aceito como certo soa bem, mas a condição é o que derruba muita gente. Não pode haver erro grosseiro. E o que seria exatamente um erro grosseiro que a banca pode explorar? Pensa no cenário mais básico. O juiz dá a sentença. Acabou o processo na primeira instância. A parte, em vez de apelar, entra com um agravo interno. Nossa, mas são recursos com funções totalmente diferentes. Totalmente. É um erro crasso. Agravo interno é para questionar decisão de relator, dentro do tribunal. Contra a sentença, a ferramenta é uma só: apelação. Esse tipo de confusão, a fungibilidade não salva de jeito nenhum. E a FGV ama testar isso. Entendi. É uma rede de segurança, mas para erros pequenos, não para quem não sabe o básico. Bom, seguindo o fluxo, depois de escolher o recurso, vem o juízo de admissibilidade. E aí temos 2 palavras-chave: tempestividade e preparo. Exato. Nos prazos, a regra geral é de 15 dias úteis. Certo. Com aquela famosa exceção dos embargos de declaração. Que são 5 dias úteis. Isso tem que estar no sangue. Mas é no preparo, no pagamento das custas, que a FGV prepara outra armadilha muito sutil. E qual seria? É a diferença de tratamento que o código dá. Imagina o seguinte: o recorrente esqueceu de pagar. Não pagou nada. 0. O código dá uma segunda chance, mas com uma penalidade. Ele é intimado para pagar em dobro, né? Em dobro. Essa é a punição pela desídia total. Agora, no segundo cenário, ele pagou, mas, sei lá, errou a conta, pagou a menos. O valor foi insuficiente. Ah, aí a punição é mais branda. Muito mais. Ele é intimado só para complementar o valor que faltou. É uma lógica de razoabilidade que diferencia o esquecimento completo do mero erro de cálculo. E essa diferença entre dobro e complementar é prato cheio para uma alternativa de prova. Faz todo sentido. E claro, sempre lembrando dos isentos. Sim, fazenda pública, Ministério Público, beneficiário de justiça gratuita. Essa turma não entra nessa discussão sobre pagar custas. Certo. Agora vamos para os recursos em espécie. Começando pelo queridinho das provas, o agravo de instrumento. Ele ataca as decisões interlocutórias, aquelas no meio do processo. E o código traz um rol, uma lista do que pode ser atacado. Aí, nesse ponto, a atenção tem que ser máxima. Por muito tempo, a discussão era se esse rol do artigo 1015 era taxativo, fechado, ou se admitia exceções. E o STJ bateu o martelo, né? Bateu. Com o tema 988, que criou o conceito de taxatividade mitigada. E a palavra mágica para entender isso é urgência.
Mas não é qualquer urgência, certo? Não é a pressa da parte. De forma alguma, é uma urgência qualificada. É o risco da inutilidade da decisão no futuro. O exemplo do material é perfeito. Pensa que o juiz indefere uma prova pericial. Em regra, não cabe agravo. A parte teria que discutir isso lá na frente na apelação. Ok. Mas, e se essa perícia fosse para analisar um alimento que vai estragar? Se você esperar até a apelação, o objeto da prova simplesmente não vai mais existir. A decisão se torna inútil. Entendi. Nesse caso, a urgência justifica o agravo imediato. Justifica. Agora, se a perícia contábil, os livros, os documentos, vão estar lá esperando. Não tem essa urgência. A discussão pode, sim, ficar para a apelação. É essa distinção que a FGV explora. Fica bem claro. O agravo fora da lista é uma espécie de UTI do processo. Mas e quando o problema não está no meio do caminho, mas na decisão final? A sentença sai, mas sai com um defeito, uma contradição, um erro de digitação. Aí a ferramenta é outra. É como se fosse um polimento da decisão. São os embargos de declaração. Eles servem para corrigir esses 4 vícios: omissão, contradição, obscuridade e erro material. E o grande detalhe sobre eles é o efeito no prazo para o recurso principal, imagino. É a maior de todas as pegadinhas envolvendo prazos. A regra geral no Código de Processo Civil é que os embargos interrompem o prazo. Interromper significa que o prazo zera e começa a contar de novo, do início. Exatamente. Os 15 dias da apelação, por exemplo, começam a contar do zero depois que os embargos são julgados. Mas, e aqui que a banca te pega, nos juizados especiais cíveis da Lei 9.099, a regra é outra. Lá, os embargos apenas suspendem. Suspendem. Ou seja, o prazo só pausa. E depois volta a correr de onde parou. A FGV adora colocar numa questão sobre o CPC a palavra suspende, só para ver quem está realmente atento. Uau! Um detalhe que muda completamente o jogo. Bom, saindo um pouco dos recursos em si e indo para uma mudança maior do sistema, o CPC de 2015 apostou muito nos precedentes obrigatórios. Sim, a ideia foi, como diz o professor Lessa, trazer ordem para o sistema. Acabar com aquela loteria jurídica em que casos idênticos tinham decisões completamente diferentes dependendo do juiz. E o artigo 927 do CPC é o centro disso tudo. É o coração da mudança. Ele lista uma série de decisões tipo súmulas vinculantes, decisões do STF em controle concentrado e os acórdãos de IRDR e IAC e diz: isso aqui não é mais sugestão, é vinculante. Acabou com aquela ideia de livre convencimento absoluto do juiz, então. Exato. Mas não quer dizer que o juiz virou um robô. Se ele entende que o caso dele é diferente do precedente, ele pode não aplicar. Mas ele não pode simplesmente ignorar, né? De jeito nenhum. Ele precisa fundamentar. Ou ele faz a distinção, o distinguishing, mostrando por que o caso dele é diferente, ou ele demonstra a superação, o overruling, que é quando o próprio Tribunal Superior já está mudando de ideia. E uma sentença que não faz isso. É considerada não fundamentada. É um vício grave, que leva à nulidade. E falando nesses precedentes, vamos entrar nas 2 ferramentas que os criam, o IRDR e o IAC. À primeira vista, eles parecem bem parecidos. Onde está a diferença que a banca vai cobrar? A diferença é a chave do cofre. Vamos pensar numa analogia. O IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Pensa nele como o corpo de bombeiros chegando para apagar um incêndio que já tomou conta de vários quarteirões. Ele age quando o problema já está instalado. Exato. Ele é repressivo, quantitativo. Ele exige uma repetição efetiva de processos sobre a mesma questão. O fogo já está lá, ele vai apagar. Entendi. E o IAC, o Incidente de Assunção de Competência? O IAC é o engenheiro de segurança. Ele olha o projeto de um prédio supermoderno e diz: olha, essa questão de direito aqui é nova, relevante e tem grande repercussão social. Vamos definir um padrão sobre ela agora, antes que vire um problema em massa. Ah, então ele é preventivo. Preventivo e qualitativo. Ele não exige a repetição. Ele atua na relevante questão de direito para evitar a divergência futura. Um combate à massa,
o outro previne o caos em um tema importante. Fantástico, essa analogia deixa tudo muito mais claro. Bom, já cobrimos bastante coisa. Que tal a gente fazer uma revisão rápida, estilo fichamento, com aqueles pontos que o professor Lessa destaca como cruciais? Perfeito. Vamos lá, um pinga-fogo. Primeiro ponto, prazos da Fazenda Pública. A regra de ouro. Viu Fazenda Pública, União, Estado na questão? Prazo em dobro. Para tudo. Apelação do particular, 15 dias úteis. Da Fazenda, 30 dias úteis. e os embargos de 5 dias viram? 10 dias úteis. Simples assim. Próximo ponto. Julgamento de apelação com placar 2-1. Antigamente, tinha os embargos infringentes. E agora? Agora não tem mais esse recurso. A solução é a técnica do julgamento estendido no artigo 942. É muito mais rápido. O julgamento para, chamam mais juízes ali na mesma sessão ou na próxima e ampliam o debate para ter um resultado mais consistente. Muito mais ágil. Ok. Outro ponto que gera muita confusão. Julgamento parcial de mérito. O juiz decide uma parte da causa, mas o processo continua. Essa é uma pegadinha clássica. Se o processo continua, essa decisão é uma interlocutória de mérito. E se reinterlocutória? O recurso é agravo de instrumento. Exatamente. A banca vai florear, dizer que o juiz julgou procedente o pedido, para te induzir a pensar em sentença e apelação. Mas se o processo continua, a resposta é agravo. Não caia nessa. Perfeito. Para fechar essa revisão, vamos só reforçar 2 pontos que já falamos, mas que são vitais. Agravo de instrumento. A frase para decorar. Rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Cabe agravo, fora da lista, se houver urgência, que torne inútil esperar a apelação. Ponto. E o efeito da apelação? A regra é o efeito suspensivo. É a regra, mas a banca cobra a exceção. E a principal é sentença que confirma a tutela provisória. Nesses casos, a apelação não tem efeito suspensivo. A decisão tem que ser cumprida imediatamente. E, para finalizar o resumo, a diferença que acabamos de ver. IRDR versus IAC. Um é o bombeiro que apaga o incêndio da repetição em massa e o outro é o engenheiro que previne a divergência em casos relevantes. Quantidade contra qualidade. Perfeito. Olha, se a gente pudesse deixar 3 dicas finais, com base em tudo isso, seriam estas. Primeiro, domine a lógica da urgência do tema 988. Não é pressa, é o risco de inutilidade. Segunda dica. Grave a fogo na memória que julgamento parcial de mérito desafia agravo de instrumento, não apelação. E a terceira, que parece boba, mas derruba muito o candidato no cansaço, cuidado com a matemática da Fazenda Pública. Nos embargos de declaração, a base é 5 dias. O dobro disso é 10 dias úteis. Não 30. Não 30. É um erro que acontece por nervosismo. Atenção total nisso. Excelente. E a gente fecha com uma frase que o professor Lessa adaptou muito bem no material e que serve para qualquer concurseiro. A aprovação é uma questão de tempo e ordem nos estudos. Exato. E vale sempre reforçar que toda essa nossa conversa, essa análise, foi totalmente baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, uma ferramenta fantástica desenvolvida pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Para quem busca essa profundidade e esse foco estratégico, é um material indispensável.